Graça e paz, pessoal, abençoados! Meus amados, hoje nós vamos ver Romanos, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: Como está escrito, por Pai de muitas nações, te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Meus amados, Deus criou um princípio, Deus criou um método para trazer à existência as coisas que não existiam. Deus criou um princípio para trazer à existência tudo aquilo que Ele queria que existisse. Qual foi o princípio? Qual foi o método que Ele criou? Foi o seguinte, o método foi o seguinte, Ele chamava as coisas que não existia como se elas existissem, como se já existissem. Deu para entender o que estou falando? Por exemplo, ele falou com Abraão, disse: Abraão, eu a partir de hoje constituí você pai de muitas nações. Inclusive eu vou mudar até o seu nome de Abraão para Abraão, porque Abraão tem esse significado, pai de muitas nações ou pai de multidões. Então, Abraão é o seguinte, eu criei um método para trazer à existência as coisas que não existem. Ou seja, quando você falar as coisas que não existem como que já existissem, aí eu trago a existência. Quando você começar a declarar que você é pai de muitas nações, que você é pai de multidões, aí o que é que vai fazer? Eu vou trazer a realidade, o que você está falando. Porque eu trago à existência as coisas que não existem, quando você falar as coisas que não existem, como se já existisse. Deu para entender o que eu estou falando? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo, um testemunho para você entender melhor o que eu estou falando. Eu já tive um pastor, que hoje ele trabalha na área da saúde. Quando ele fez o concurso para trabalhar, lá onde ele trabalha hoje, tinha 5 vagas somente. Então, quando ele fez o concurso, as pessoas ficavam perguntando para ele: Pastor, o senhor vai fazer o concurso do Estado? Eles: vou fazer sim. São quantas vagas? Ele dizia: eram 5 vagas, mas uma é minha, fica só 4, porque eu já me vejo trabalhando lá. Deu para entender? Já falava como se já fosse. Então ele fez o concurso e estava entre os 5. Tem um amigo meu, que ele é vendedor, e ele falou para mim que estava tendo dificuldade de cumprir a meta que a empresa dava para ele todo mês. Deu para entender? Aí eu falei o seguinte: meu irmão, faça o seguinte, a partir de hoje, quando você receber a sua meta para você vender, você já agradece a Deus por esta meta cumprida. Ok? E começa a declarar: Pai, muito obrigado pela minha meta cumprida. Eu já cumpri a minha meta. Muito obrigado pela minha meta cumprida em nome do Senhor Jesus. E vá trabalhar. Porque você vai trabalhar, mas você vai trabalhar já como se fosse assim, assistir um filme, já sabendo o final. Deu para entender? Por quê? Porque é um princípio de Deus. Quando você, ou seja, Deus traz à existência as coisas que não existem, quando você fala as coisas que não existem, como se já existisse. O que aconteceu? Ele me disse, segundo ele, que desde o dia que eu falei isso para ele, que ele entendeu e colocou em prática, nunca mais deixou de cumprir a sua meta. Todo mês ele tem meses que parece que não vai cumprir, mas ele continua declarando: não, minha meta já está cumprida. E aí acontece exatamente como ele falou. Deu para entender o que eu estou falando? Então, meu amado, Deus diz lá em Efésios 5:1 que a gente deve ser seus imitadores, como filhos amados que somos. Lá em 1 João 4,17 diz o seguinte, que assim como Deus é, somos nós. Deus nos fez sua imagem e semelhança. Significa dizer que da maneira que Deus fez, criou esse método, da maneira que você fizer, pode ter certeza, se você falar as coisas que não são como se elas já fossem, pode ter certeza que Deus irá trazer a existência, porque Ele é fiel para cumprir com a palavra dele. Deu para entender o que eu falei? Era essa palavra que estava no meu coração para o seu. Espero que você tenha entendido e que você tenha um dia maravilhoso, abençoado.